o cultivo, atingir elevadas produtividades. Mas como? Fazendo o melhor uso dos recursos, utilizando de forma mais racional, embarcando novas tecnologias, métodos de cultivo, uma série de coisas, mas principalmente levando novas tecnologias através da semente, através do melhoramento genético. É isso que vai determinar o potencial produtivo de uma determinada cultura. Tá? É a semente, é o melhoramento genético que ela passou, toda a tecnologia que está embarcada nela, que determina o potencial. Se eu vou ou não atingir, outros fatores interferem. Agora, se ela é capaz de produzir, né, de atingir elevadas produtividades, quem me diz isso, quem vai dizer se eu posso ou não atingir essas produtividades, é a semente. É o material genético, é a característica genética desse material. Daí a importância do melhoramento genético nessa questão da produção agrícola. Aí a gente tem evolução de produtividade, né, dos principais produtos agrícolas, ó. Então, o algodão, olha o salto que nós tivemos na produtividade. Feijão, muito pouco. Feijão ainda é uma planta de baixa produtividade, né? Eu converso aqui com alguns produtores da Lagoa, eles sempre falam questões de sacas aí, de 15, 20 sacas, 20 e poucas sacas, né? É um valor, assim, relativamente baixo, né, da produtividade, né, por hectare, né? O feijão é uma planta de baixa produtividade mesmo. Isso aqui dá para ser melhorado? Dá, através de melhoramento genético, através da semente. A semente levar para o campo características desejáveis e a gente adequar os nossos sistemas de produção a essa espécie vegetal. Tá? Milho, soja, trigo, sorgo, tá? Nós estamos elevando a produtividade dessas culturas. Pessoal, tem alguém ainda aí, não? Ou já foi todo mundo embora aí? Estamos aqui, firme e forte. Tem que estar firme e forte mesmo, porque essas aulas são Estou por aqui, mas está perto de trabalhar. Opa, coisa boa. Eu não estou dando aula só para o além, não. Além é só na minha cabeça, então. Então, pessoal, nós temos, então, a semente como a base da agricultura, né? A semente, olha só, ela pode apresentar ciclo variável, varia de, né? É variável de cultivar para cultivar, né? Ela traz com ela uma qualidade nutricional que pode ser modificada, nós já vimos ali, pode ser melhorada, pode ser adicionado coisas que a gente quer dentro dela, né? Ela permite uma ampla adaptação, por quê? Porque ela é fruto do cruzamento, ela é fruto do sexo, né? Que promove o surgimento de novas variedades, né? Que com essas novas variedades a chance de obter materiais adaptados é maior, né? Ela carrega elevados teores de proteína. Nesse caso, a sementinha aqui, ó, de soja, tá? De soja. Poderia ser uma semente de arroz ou de trigo, né? Elevados teores de carboidratos, de amido, né? No caso aqui da soja, né? Elevados teores de óleo, né? Rusticidade. O que é essa rusticidade que as sementes levam para o campo? Essa resistência a condições ruins, essa questão da adaptabilidade, né? De tolerar a falta de água, né? Ela não morre com facilidade, ela é mais tolerante, tá? A déficit hídrico, ela é mais tolerante à incidência de pragas, ela é mais resistente ao ataque de pragas, ela tem uma série de características que fazem com que ela resista a condições que não são favoráveis para ela. Né? Tolerância ao acamamento, olha que coisa interessante isso aqui. Comentário bem rápido. Essa questão de tolerância ao acamamento mudou a produtividade, entendeu? Deu um salto na produtividade agrícola do mundo. Um dos principais aspectos que nós tivemos naquela questão que eu falei lá atrás, da Revolução Verde, pessoal, Revolução Verde, tá? Que foi o que mudou esse panorama da questão da produção de alimentos no mundo, até antes disso, até então, antes da Revolução Verde, existe uma teoria chamada Teoria de Malthus, né? Que era um filósofo que dizia assim, que o aumento de
da população, ou seja, a quantidade de pessoas novas surgindo no mundo, a população crescia de uma forma exponencial. À medida que a produção de alimentos crescia de uma fórmula aritmética, ou seja, se eu dobrasse, se passado 10 anos, a população aumentasse, sei lá 30%, né? A população 20%, passado um século, aumentasse 20, 30% da população do mundo, a produção de alimentos não seria capaz de atender a demanda por alimentos dessa nova população. O que isso dizia? Que ia faltar alimento no mundo, tá? Que, em teoria, acreditava-se até antes da Revolução Verde que o mundo chegaria numa fase que ia faltar comida no mundo. As pessoas iam começar a morrer de fome. Ia haver um controle da taxa de natalidade, ou o número de habitantes no planeta devido à fome. Pessoas morreriam de fome porque não iria ter alimento sendo produzido para alimentar todo mundo. Tá? Então, os países, os povos com mais dinheiro, teriam acesso a esses alimentos, os povos mais pobres e, né, na condição econômica não teriam acesso a esses alimentos e acabariam tendo problema com fome, morte, e populações e sociedades seriam dizimadas. Né? A teoria dizia mais ou menos isso, entendeu? Ia faltar comida para a quantidade de pessoas que existiam no mundo. Aí veio a tal da Revolução Verde, né? Que fez o quê? Mostrou que não, é possível produzir muito. E hoje a gente vive a situação contrária do que a teoria dizia. Hoje nós jogamos alimento fora, pessoal. Olha que coisa, é triste isso, mas é verdade. Hoje nós jogamos alimento fora. Se você parar para pensar na sua casa, num supermercado, numa feira, ou em qualquer local onde exista ali a manipulação de alimentos, consumo, venda, quanto de alimento é jogado fora? É desperdiçado, né? Vai para o lixo. Hoje a gente se dá o luxo de jogar comida no lixo. Olha que coisa absurda, né? Errado. Mas essa Revolução Verde nos permitiu isso. Começou a sobrar alimento. O preço dos alimentos despencaram, gente. Parece besteira. Quando eu era criança, entrava no supermercado, nós passava com meus pais na frente da gôndola onde tinha lá os iogurtes, os danones. Iogurte e danone a gente consumia uma vez ou outra, porque era caro, né? Frutas, meu amigo, fruta não era qualquer fruta que podia consumir. Até hoje, a gente vai nesses mercados aí, tem fruta de 50 pau o quilo. Quem é que consome isso? Poucos. Daqui a alguns anos, essas frutas, vocês verão isso, que custam hoje R$50, estarão sendo vendidas por R$5, R$6. Entendeu? Aí tá lá na gôndola do supermercado, pitaia, R$49 o quilo, né? O kiwi custou R$49, R$50, ou preço equivalente a alguns anos atrás, até, né, enquanto nós importávamos lá da Nova Zelândia. À medida que ele foi sendo difundido, sendo produzido, ele foi se tornando comum, o preço despencou, a produção dessa planta aumentou, a disponibilidade aumentou, tá? E o preço caiu junto. E a Revolução Verde permitiu isso, né? Que o alimento fosse produzido em abundância, muito mais do que a gente é capaz de consumir, ao ponto de nós jogarmos fora. Uma das grandes sacadas, tá, do tal do Norman Borlaug, que foi o pai da Revolução Verde, foi fazer o cruzamento de plantas, que eram as plantas comuns, né? Ele começou com um trigo, foi a chave para o negócio, cruzando trigos que eram cultivados, variedades que eram cultivadas naquele período, que eram plantas altas, plantas de porte alto que acamavam. Era muito comum quando essas lavouras de trigo, isso acontece ainda hoje com algumas variedades de arroz, com inúmeras plantas, principalmente cereais. Plantas que, quando atingem elevada produtividade, elas têm um problema chamado acamamento, ou seja, as plantas tombam. Ou quando as plantas viçam demais, crescem demais, as plantas tombam, caem, né? O colmo delas dobra e elas ficam deitadas sobre a área. E a gente não consegue fazer a colheita. Quando faz a colheita, a qualidade do material não é boa. Então, você tem problema de produtividade, você tem problema na qualidade do cereal produzido, uma série de coisas. Esse cara, sabe o que ele fez? Ele pegou os materiais que existiam que eram cultivados,
e cruzou com o que nós chamamos de plantas semianãs, que seriam aquelas plantas de porte baixo, plantas menores, mas com um negócio chamado índice de colheita elevado, ou seja, plantas que o percentual da massa da planta que ia para o grão, né, para a semente, era muito maior do que naquelas plantas que eram comumente utilizadas. Então, ele fez o cruzamento dessas plantas e ele conseguiu obter plantas menores, mais baixas, com um índice de colheita maior, ou seja, a maior parte da massa da planta era transformada em grãos, tá? E essas plantas não acamavam. E como elas eram menores, ele conseguia colocar na mesma área uma quantidade muito maior de plantas, tá? Um exemplo disso é aquele milho anão, quem já viu, às vezes você olha e fala, pô, um pezinho passa a ver a cerca, né, na beira da estrada, e o pé de milho, pô, o milho é menor do que a cerca, né? Existem locais onde esse milho anão é produzido que a produtividade é elevadíssima, porque enquanto você coloca, né, aqui no Brasil 60, 70, 75 mil plantas de milho por hectare numa planta comum, os caras conseguem plantar fora do Brasil até 200 mil plantas desse milho anão por hectare, 150 mil plantas por hectare. E a produtividade vai lá em cima, sem contar que eles não têm o problema do acamamento. Então, tolerância ao acamamento é uma característica agronômica muito importante para nós, até hoje. Né? Quem produz arroz aí sabe disso. Tem locais que o arroz fica muito alto devido ao baixo controle da lâmina de água nas áreas de irrigação. O arroz estiola, ele fica comprido, né, para poder sair para cima da lâmina d'água, né? E quando chega a época da colheita, né, ele enche o cacho, fica pesado, dá um vento, a planta tomba, a cama fica toda caída no chão. Tá? Isso aqui é muito importante. Isso foi uma das chaves para o aumento da produção da Revolução Verde, para a gente dar fim nessa teoria cabulosa chamada teoria de Malthus. Tá? Resistência a doenças, olha lá a biotecnologia aqui. O tamanho e a forma das sementes, tipo de solo, a semente mais adequada para um local ou outro, um tipo de solo ou outro, uma série de coisas, tá? Isso só é possível levar para o campo através da semente. Então, todas essas características aqui, ó, todas essas características culminam aqui, ó, produtividade e lucratividade. Isso pro produtor. E para a dona de casa? Baixos preços e maior disponibilidade de produto. Você vai ter mais produto no mercado a um preço menor e com uma qualidade melhor. Ou seja, você vai ter opções de produto, né? Uma quantidade maior de produto a um preço reduzido. Então, quem que faz com que isso ocorra na agricultura? A semente, pessoal. A semente é quem leva para o campo todas essas características. Por isso, mais uma vez, que a semente é um insumo mais importante da atividade agrícola. Tá? E como é que começa esse processo? Começa lá na pesquisa, tá? Um levantamento de recursos financeiros e a genética. Então, os caras conseguem dinheiro para fazer a pesquisa, né? Injeta-se dinheiro, muito dinheiro na pesquisa. E começam os processos de melhoramento genético. Então, os caras começam a trabalhar com os cruzamentos dessas espécies, né? Que produzem sementes. Começam lá. Chegou uma variedade interessante, uma variedade bacana, vai para o mercado, né? Para ir para o mercado, tem que passar por esse cara aqui, ó. Produtor de sementes, que vai fazer o quê? A multiplicação do material que foi produzido lá no melhoramento genético, lá na pesquisa e no desenvolvimento. Tá? O pesquisador, o melhorista, né, gastou um horror de dinheiro, conseguiu produzir uma nova variedade, um novo cultivar. Manda para o produtor de semente. Lembrando que esse cara, desde 12 mil anos atrás até hoje, é o produtor diferenciado. É o cara que tem o maior zelo com a lavoura, é o cara que cultiva sob condições mais adequadas. Ele é diferente do produtor de grãos. Ele é um produtor de grãos melhorado, né? É um cara muito mais cuidadoso e primoroso com a produção. Tá? Aí esse cara produz e multiplica, tá? Quem são os multiplicadores de semente? Aqui na Lagoa a gente tem vários, ó. Por exemplo, a Unigel é uma delas, né? A Unigel multiplica sementes, né? Os parceiros da Unigel que produzem sementes aqui para a Unigel, para outras, que a Grex
deve ter mais alguma, não sei, né? Esse pessoal, eles multiplicam semente, eles não necessariamente produzem o material genético, eles não são melhoristas, eu acho que estão enveredando nessa área também, lançando materiais, mas eles são, na verdade, grandes multiplicadores, são produtores de sementes, eles produzem e comercializam sementes, tá? Para fazer isso, eles contratam, né, eles têm contratos com produtores terceirizados, com os produtores associados, né, que muitos de vocês conhecem aí, que são os produtores que mantêm as áreas de semente aqui na várzea, tá? E essa semente, depois de passar pelo produtor, chega ao agricultor. Então chegam lá novas cultivares, quantidade, qualidade, identidade e preço, né? Tudo isso aqui, ó, é controlado, tá? O agricultor é que demanda isso aqui. O agricultor precisa de uma nova cultivar, precisa de semente em determinada quantidade, precisa da qualidade melhor, precisa de preço. O agricultor que demanda. E esses dois setores aqui atendem a demanda do agricultor. E o agricultor, por sua vez, vai atender quem? O consumidor final. Tá? Que, na verdade, é esse cara aqui que controla tudo. Se o consumidor final demanda de um certo tipo de produto, e é ele que paga lá no final da cadeia, é ele que vai sustentar todo esse resto de cadeia aqui, ó. O consumidor final é quem sustenta o agricultor, que por sua vez é quem sustenta o produtor de sementes, que por sua vez, né, é quem trabalha junto com a pesquisa para fazer a multiplicação do material. Então, a pesquisa aqui no final está direcionada a atender o quê? Ao que o consumidor final deseja. O mercado é que dita o que deve ser feito, tá? O mercado dita, quem paga, aquele velho ditado, né? Eu costumo dizer aqui com alguns professores, as coisas são muito fáceis. Tem quem paga? Tem quem paga, é fácil. Não tem quem paga, então esquece. Inviável, né? Simples assim. E aí vai. Então a gente parte da pesquisa e desenvolvimento, né? Que é a inserção, por exemplo, da biotecnologia aqui dos transgênicos, né? Então, a gente tem necessidade dos transgênicos. Depois a gente vai para a pesquisa e desenvolvimento. Melhoramento genético, né? Plantas com essas características transgênicas sendo melhoradas para formar as variedades ou cultivares que vão para o mercado, tá? Aí vai para a parte de adaptação, eles vão testar esses materiais, né? Vão avaliar, a avaliação, né? A gente chama de ensaios de cultivo, uma série de outros termos aí, VCUs, umas coisas, que vão testar a adaptação desses materiais em determinadas regiões para chegar aos materiais mais adaptados a determinadas condições. Opa, chegou num material bacana, um material promissor, né, que tem aceitação no mercado, aí vai para o produtor de sementes. Aí ele multiplica esse material e assim atende o agricultor. Beleza? É mais ou menos essa a cadeia. Então, a semente parte assim no Brasil. Parte da pesquisa, né, que mexe com a semente genética e básica, que é o quê? Aqui é a parte do melhoramento genético. Melhoramento genético, melhorista, lá a empresa de melhoramento é quem produz semente genética e básica. Nós vamos ver mais adiante, isso aqui tem a ver com as categorias de semente. A genética é com a maior pureza genética possível, a básica já pode ocorrer o risco de alguma contaminação, muito baixo, mas pode. Depois a gente passa as certificadas, né? De primeira, de segunda e as sem certificação. E à medida que as categorias vão aumentando, que isso tem a ver com o número de cruzamentos sucessivos, né, ou número de gerações depois da obtenção da semente genética, o risco de contaminação genética vai aumentando. Então, o melhorista consegue sempre a semente genética e ou a básica, tá? Ele sempre está de posse desses materiais aqui, que são a genética a maior pureza possível. A básica já começa a correr risco de contaminação, e aí vai para certificados e sem certificação, que o risco de contaminação vai aumentando. Então, a pesquisa está lá, determina que tipo de planta eu tenho que ter no mercado. Ó, o mercado demanda uma planta assim, assim, assim. Aí o melhorista vai lá, produz aquela planta e consegue lá a semente genética e básica dela. Ele envia para o produtor de sementes que vai multiplicar essas sementes até atingir a quantidade para
atender a demanda do mercado. Aí ele vai vender no mercado essa semente como C1, que é certificada de primeira geração, C2, certificada de segunda, S1 de primeira geração ou S2 de segunda geração, tá? Essa C1, S1 e S2 são em casos, alguns tipos de casos. Pastagem é mais comum, mas dependendo da espécie vegetal, a gente só fica em C1 e C2, tem que ter certificado. Sementes sem certificação são em casos especiais, a gente vai ver mais adiante no curso, tá? E essas sementes aqui, ó, C1 e C2, né? E essas, na maioria das vezes, é que vem para o agricultor. Na maioria das vezes, C2, tá? Chega no agricultor. E o agricultor que vai produzir o grão, né? Compra uma semente certificada, produz e colhe grão. Ele não colhe mais semente. Isso até poderia virar semente, a gente vai entender que aí vai se enquadrar em S1, S2, em condições muito especiais que a gente vai ver mais adiante no curso, tá? E, como considerações finais, a gente percebe, né, que a importância da semente desde os primórdios da humanidade até os dias atuais, né? Ela é de suma importância, tá? E ela é um insumo básico em qualquer produção agrícola. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês que a semente é o principal produto agrícola. É o principal insumo que o produtor vai levar para o campo. Não adianta nada ele comprar um trator e uma semeadora de R$ 1,5 milhão, entendeu? Fazer um preparo de solo excelente, fazer um melhor controle possível de pragas, e doenças, plantas daninhas, usar o melhor pulverizador, o avião que for, para ter a máxima tecnologia possível disponível e recursos para melhorar tudo ali no campo. Se ele não utiliza uma semente de qualidade, uma semente adequada, uma semente que venha com alto potencial produtivo, tá? Então, a semente é o principal insumo básico. Eu volto a repetir, em valores médios, ela representa hoje em torno de 3,5%, podendo ser a mais dependendo da espécie. Pode custar mais caro em algumas espécies, pode custar menos em outras, tá? Mas é mais ou menos isso, valores médios gerais, tá? E a semente é o que é capaz de levar a solução para o crescente demanda alimentar da população, tá? É as sementes que vão levar para o campo um elevado potencial produtivo, tá? Então, a ideia da aula de hoje era essa, ok? E estou aberto a perguntas. Por favor, perguntem, tá? Que aí eu vou ter certeza que eu não estarei conversando com além, tá bom? Eu vou sair aqui da tela para abrir para perguntas. Deixa eu achar onde é que está esse trem aqui. Professor? Oba! Não vou fazer uma pergunta, não vou perguntar não, só vou, em relação às sementes aí que você estava comentando, em relação aos melhoristas, hoje, a Unigel, a Unilemo, as outras 3 sementeiras, eles têm ele tem um melhorista para apresentar esses materiais para eles. Até seu um rapaz aqui de Porto Nacional, o João Juliotti, se eu não me engano. Ele é responsável por desenvolver material e entregar essas sementeiras para elas multiplicar. Então, o que há de top no mercado, eles passam, o seu João Juliotti passa para a sementeira vai e dissemina a multiplicação. Então, a sementeira está trabalhando, está atuando no próprio melhoramento hoje, é isso? Isso. Muita gente largou de mão da Monsanto, e fizeram essa aquisição com o seu João Juliotti, entendeu? Então, o seu João faz a multiplicação, faz o desenvolvimento genético para eles e caça as topas que tem. Esse João é aquele da assessoria para os meninos, eu não me lembro agora, mas ali que tem um experimento César Margem, né? Isso. Isso é pelo mundo do experimento ali. É aquele senhorzinho lá. É a genética soy. A Soitec, para essa genética, era dele, aí agora ele montou essa genética soy. Ele só vive disso, de fazer melhoramento genético de soja. Entendeu?
entrega. Entendeu? Entendi. Outro Então, detalhe, ó, isso é interessante. Ó. Eu até acompanhei, conversei com ele umas 2 vezes lá no César. Ele estava dando assessoria para uns rapazes, né? Dessa empresa que você falou. então, isso, geralmente, quando ele monta os campos lá, as empresas vêm, onde que já tem mais ou menos definido qual, os E compra materiais. o material deles, é? Isso, já demonstrou uma potencialidade melhor, aí Aham. ele chama a galera aí e faz um mini dia de campo exclusivo para eles aí, para demonstrar, Aí, entendeu? pessoal, que interessante. Quer dizer, o pessoal da produção de sementes já está investindo na parte de melhoramento, né? Não, já Que, sim. que até E, então, né, o pessoal da produção de sementes trabalhava com a multiplicação, né? Aí a gente estava na mão de grandes empresas, né? Isso é bom, porque quer dizer que está popularizando, pulverizando, né? A isso, gente ficava muito... Oi? antigamente, assim, alguns anos atrás, todos nós morreríamos, as sementeiras tinham que pedir benção para Monsanto, né? Monsanto. Aham. Agora não, ele já meio que, quando você vai até multiplicar esses material no campo aqui agora, quase você não vê material da Monsanto mais, mas é Brasmax e só, Uhum. entendeu? Ó, Então, assim, isso é bom, que acaba levando a concorrência, né? não, demais. E outra questão de rote, a questão dessa triarada também facilitou bastante. E É o... outro detalhe que o senhor falou, e aí só vou dar mais um. Os materiais que a gente multiplica aqui são os que o cerrado pede. Então, um material que foi top no cerrado, aí a sementeira vem e joga em cima da gente para a gente multiplicar. Às vezes lá o material é um puta do material. Quando chega para nós aqui, por causa de falta de período, esse trem lá, o material não corresponde como responde no cerrado, né? Mas É isso é interessante se falar. Como é que fala para os seus amigos aí? Como é que você está dizendo então, que ó, o material no cerrado tem um potencial absurdo, mas quando vem para a várzea aqui no período vazio, né, para ser isso, produzido como sementes, tá? Isso é uma coisa interessante, pessoal. Nós vamos ver no curso. Uma vantagem da semente produzida aqui é porque a semente de soja ela tem uma característica que a gente chama de semente recalcitrante, ela não consegue ser armazenada por longo tempo. Eu falei que tem espécies aí que a gente consegue armazenar até por 40 anos, tá? Dependendo do cereal, a gente consegue armazenar a semente com condições adequadas por muito tempo, mas tem sementes que a gente não consegue. A soja é um caso desse. A soja, de um ano para o outro, né, o percentual de germinação e vigor da semente cai muito. E muitas vezes a gente não consegue nem comercializar a semente de um ano para o outro, porque fica abaixo dos padrões de mercado. Então, quanto mais nova a semente for, quanto menos tempo ela tiver de colhida, melhor é para o produtor de sementes, porque menos tempo ela tem que ficar no armazenamento. Tá? E nós temos a vantagem aqui de que quando nós colhemos a nossa semente de soja aqui, está iniciando logo em seguida o cultivo da soja no cerrado. Então, a gente consegue colher a semente aqui na nossa região, né? E ela logo em seguida atender a demanda do mercado. Aí o pessoal que está sameando aí para o cerrado começa a comprar a semente que foi produzida aqui. Aí o Evandro está mencionando aí que no cerrado esses materiais têm um desenvolvimento, uma produção elevada, né? Uma alta produtividade, um desempenho fantástico. Né, produzem, sei lá, eu vou chutar aqui, Evandro, você me corrija se eu estiver errado, a gente tem material produzido em áreas, eu converso com os produtores aí, 85 até 90 sacas em média por hectare, né? Pode passar e pode ser um pouco abaixo. Mas quando traz para a várzea aqui, produz 40, 50, né? 50 e poucas sacas por hectare, a gente não consegue atingir a produtividade que atinge no cerrado, é isso? justamente, desse jeitinho, entendeu? Isso é uma coisa para vocês pensarem, pessoal, né? O que acontece aqui, né? O que tem nas nossas condições, o que é diferente daqui que a gente não consegue obter, né? A produtividade que esse material vem a obter nas condições de cerrado, né? Professor, outro detalhe, igual no armazenamento, você falou, esse ano, como foi um ano, choveu muito nas colheitas, né? Os armazéns nunca tiveram trabalho para secar as coisas com antena. Soja chegando com 20 tantos de umidade. Então,
bem molhado, bastante água. Então, esse ano praticamente vai, até para quem vai multiplicar a semente, vai ser um ano bem complicado. O material de soja. Vai faltar material ou você acha que a qualidade vai ser ruim? A qualidade do material, por causa da chuva. Entendeu? A gente já estava com o pessoal da União esse dia para trás aí. Estão bastante. Tem campo de produção desse que não tem, vai ter que trazer de fora para multiplicar material. Então, assim, vai ser bem atípico mesmo. A gente dos outros anos conseguia alguma coisa. Esse ano sofreu bastante com essa chuvarada nas colheitas, alguns picos, entendeu? E a soja, quando pega uma aguada ali, quando ela está pronta para colher, o vigor dela baixa bastante. É incrível o que pede por dia. A germinação também, então se torna com a qualidade fraca. Isso é uma das coisas, viu, pessoal, que a gente vai ver aqui no curso, o que acontece, né? Quando a semente está pronta, ela tem o máximo, a gente chama o potencial fisiológico dela máximo, é quando ela se desliga da planta-mãe. A semente é mais ou menos como se fosse um bebê na barriga de uma mulher. Tem um negócio chamado hilo, que na verdade é o cordão umbilical, que liga a planta-mãe à semente. A mãe alimenta a semente, né, como a mulher alimenta o bebê na barriga, até o momento, né, que ele está pronto para o nascimento. No ser humano, o bebê está pronto para nascer, ele nasce e o cordão umbilical é cortado posteriormente. Na planta, não. Na planta, o cordão umbilical se desliga no momento que a semente atingiu o máximo da maturidade, né, fisiológica dela. Quer dizer, aquele momento, pessoal, é o melhor momento que a semente tem para ser plantada, porque ela está no máximo potencial de vigor e germinação. A partir dali, tudo que acontece no campo interfere no vigor e na germinação. Então, se a semente, por exemplo, a soja, né, que fica solta ali dentro da vagem, está exposta às condições de clima, se seca muito, a semente perde água. A semente é higroscópica, ela absorve e perde água para o meio. Depende do quê? Do meio, do teor de água e da temperatura do meio. A gente vai entender isso mais lá na frente, quando for falar de armazenamento. Então, tem lá o ponto de saturação de orvalho, déficit de pressão de vapor, uma série de coisas que a gente vai aprender que quando a semente absorve ou quando ela perde água. E esse absorve e perde água, vai fazendo o quê? Diminuindo o potencial fisiológico da semente. Ou seja, características como germinação e vigor vão reduzindo. O máximo é quando ela desligou da planta-mãe. Só que quando ela desliga, eu não consigo colher. Porque muitas vezes a planta ainda desligou algumas e outras não. Entendeu? Alguns grãos estão desligados, outros ainda estão ligados. Uns estão prontos para colher, outros não. Então tem que aguardar o melhor momento. E fica no campo. E o que aconteceu que o Evan está falando aí? Então, nós tivemos problema com chuvas excessivas, né? Então, essas sementes mantiveram-se com um elevado teor de água no campo, isso dificulta a colheita, causa muitas vezes, a gente chama de dano latente, né? A semente é batida, amassada durante o processo de trilha e debulha lá, ela é danificada, pode vir a apresentar problemas depois, nós vamos ver mais adiante no curso, né? Pode dar problema de germinação, de vigor, uma série de problemas na semente. Então, o que ele disse é que essas condições climáticas ruins afetaram, né, estão afetando a disponibilidade de material para multiplicação. Então, o pessoal da várzea que vai multiplicar agora no entre-safra, no período da seca, né, que é o período do vazio, vai ter problema na aquisição dessas sementes. Provavelmente até o preço vai se elevar, não, Evandro? Não, vai sim, vai sim. Hoje, igual alguns contratos que a gente fechou para multiplicar, estão pedindo aí quase R$8 o quilo da semente. E quanto é que seria um valor praticado aí normalmente aí, antes dessa? R$5, R$5,50, R$6. É uma variação bem grande, né? Não, bem demais. Então, assim, é uma variação bem lá em cima. Isso não é, assim, é ruim para o produtor também, né? Porque tem que adquirir material mais caro, com uma qualidade inferior, né? E tem que produzir um material de qualidade lá no final, né? Mas talvez o preço no final compense, não?
É, demais. Só que assim, hoje no mercado se fala em soja de 180, né? Futuro, Já tá tudo isso. lá para setembro. Então, assim, nas contabilidades deles aí compensa e tudo mais. A vantagem que a gente tem é tentar a qualidade da semente, porque a semente é da sementeira, né? Ela que vai obtentora. Então, assim, eles vão tentar colocar um material com o máximo de qualidade, e algum problema que vier dar, eles mesmos se responsabilizam e substituem, Eles né? assumem esse risco, né? Esse risco praticamente assim é compartilhado, é tanto nosso como dele, mais deles do que nós, que eles precisam mais do material do que nós. Então, vou até fazer uma pergunta aqui, Evandro, que eu sei que você é da área, está aí, trabalha só com isso. Eu comentei aqui no vídeo a questão do perfil do produtor de sementes, né? É notória essa diferença? O produtor de sementes realmente é um cara mais dedicado e mais aplicado que o produtor de grãos? Que às vezes a gente que não é da área, né, fica pensando assim, ah, todos os dois são produtores, né? Todos os dois têm que utilizar trator, tem que fazer semeadura, preparo de solo, pulverização, tem que fazer controles. A gente vai ver que tem alguns controles que o produtor de sementes faz que o produtor de grãos não faz, mas a priori, né? A gente fala, não, todos os dois são produtores de grão. Mas é notável essa diferença do produtor de sementes, né, da forma que ele trabalha, do zelo, do capricho, para o produtor de grão convencional que a gente vê todo dia aí no campo? Não, com certeza, é notória, bem diferente. Ambos os objetivos ser diferentes, né? Mas é bem notório. O que acontece? Para você entregar uma semente, você tem que entregar uma com qualidade. Para entregar com qualidade, você tem que ter mais capricho e você, com certeza, em cima disso, você vai ter mais gasto. Então, através disso, que dá um dos passos da diferença, né? Vamos lá, no preparo de solo. Às vezes, no preparo de solo, se você for pegar para produzir um grão, para nós aqui, vamos supor, você dá 2 niveladas, você já está ok. Para a semente, não. Para a semente, já tem que ter um parâmetro mais... A área tem que estar mais nivelada, você não pode pegar terra. Então, assim, é uma série de requisitos que o pessoal da própria sementeira exigem para você ter. Para você conseguir entregar um grão, uma semente de qualidade para eles passar para frente. Então, assim, é bem diferente os modos de trabalhar e até mesmo o investimento na lavoura, né? Então, assim, se não é hoje, nessa época do verão, produzir pagão, tem material aí que a gente conseguiria tirar ele com 2 fungicidas, mas como é semente, no mínimo exigido é 3 fungicidas, às vezes até 4. Entendeu? Controle de inseto, controle de doença, é bem rigoroso, fiscalização em cima. Então, assim, é bem, a gente é monitorado aí direto. E até mais, professor, não sei se o senhor sabe de uma grande, como é que eu vou falar para você? Nós estamos travando uma briga grande com os produtores. Tem um pessoal da ProSoja do Mato Grosso que é embirrado com essa produção nossa. Eu sei. Você sabe, né? Igual Eles querem acabar por tudo, né? no meu entendimento. Agora, o que eles criaram? A legislação lá no mapa abre que você tem direito de salvar a sua própria semente e tudo mais, mas no ano normal da semente. Aí eles querem por eles agora entrar no vazio sanitário para eles mesmos produzir a semente deles. Entendeu? Por exemplo, eu trago lá, vamos supor, eu planto no cerrado no verão. Eu salvo o material lá para vir multiplicar ele na várzea. Entendeu? E a legislação até então não é aberta a isso. A legislação, na época agora, como é o determinado vazio sanitário, os únicos que temos autonomia porque é para produção de semente é Lagoa e Formoso, né? Isso vem causando discussão. O que acontece agora? Tivemos uma reunião com a DAPEC, não sei se vocês chegaram a participar, mudou alguns requisitos. A DAPEC vai lançar uma portaria até no máximo dia 20 até o final de setembro, não pode ter mais nenhum pé de soja nos campos. Antigamente era até outubro, agora mudou para setembro.
estão mudando para ser exigido, em vez de 3 aplicações, talvez 4 aplicações. A da PEC com um monitoramento mais rigoroso da ferrugem. Então, assim, cada ano que vai passando, os caras vão arrochando e vai dificultando mais a produção. Eles querem restringir o cultivo aqui, né? Restringir. Ou eles ou ninguém. Ou eles entram dentro ou ninguém faz nada, entendeu? Então, assim, é uma briga que nós vem travando aí. Por isso, aí é mais um diferencial dos produtores de semente. Então, quem não caprichar vai ter que caprichar mais para não dar essa brecha para eles. Tem que tomar cuidado, porque é um mercado, né? Pessoal aí, os alunos que estão aí, ó, esse é um nicho que surgiu aqui na Lagoa há alguns anos e que hoje toma uma proporção assim que se desaparecer o cultivo de verão aqui, né? Na verdade, o cultivo de inverno, a gente diz verão porque é o período da seca, mas se desaparecer esse cultivo da soja semente aqui nas árvores, fica praticamente inviabilizado, né? O cultivo na região. A gente hoje é extremamente dependente do cultivo da semente aqui. Uma estrutura muito grande se formou aqui em função dessa possibilidade, né? Muitos empregos, geram algo muito grande para a economia aqui, movimenta muito, né? Questão de dinheiro, de economia social, uma série de outros parâmetros que vem junto com a produção, tá? Então, é um negócio a se brigar para se manter, porque é realmente complicado. Praticamente inviabiliza a produção aqui na região. Não, justamente, igual o pessoal da sementeira, vamos botar aí a Agrex, a Unigel, que hoje é instalado na região, né? É o investimento que os caras têm em cima dos armazenamentos, porque para você processar uma semente é uma estrutura totalmente diferente do que você secar um grão, entendeu? Então, assim, é um investimento muito alto para isso se perder. Igual, e outro detalhe que você falou, se chegar a cancelar isso aí, acabou. Acabou. Ah, mas e o arroz? Não, o arroz, mas muita gente, o que, na realidade, resumindo aí, o pessoal ganha dinheiro na soja. No arroz, paga as contas, o investimento, e na soja que sobra. Às vezes, muita gente dá um pontapé, perde no arroz, até parar na soja. Exatamente. Entendeu? É que você não tinha. A soja acabou-se. Esse é um nicho que a região não pode perder, pessoal. A gente não pode deixar de existir aqui, porque compromete tudo na região, né? Não, é um gargalo grande, mas é isso aí, vamos tocar. Esse pessoal deve estar até junto com o pessoal da promotoria aí, né? Mexendo alguma coisa. Não, estão coleados esses camaradas aí, que não tem lógica, não. Não, o bom é que o ano passado eu saí para almoçar, aí nós tava colhendo, rapaz. E aí eles marcaram uma caravana grande, quando eu fui entrar na roça lá, e estavam filmando. Aí eu achei que eu vi o pessoal da PEC, né? Aí eu também fiquei de boa. Fui para a coletadeira. Aí depois passou um pedacinho, o pessoal chegou lá e falou assim: o pessoal da ProSoja estão ali. Eu falei, cheguei lá, o Luiz da PEC tava. Eu falei, e Luiz? Não, tô só acompanhando eles aqui, me pediram para acompanhar, e não tem nada a ver com isso aí, não. Aí eu chamei acho que é Dari Fronze, o presidente lá, mais o Maurício Buffon. Falei assim, opa, bom, vocês estão filmando aí com autorização de quem? Não, falei, não, pois é, isso aqui é propriedade particular, você precisa ter autorização, eu sou responsável pela roça, e assim, eu não dou autorização, você retira. Aí enrolaram ali, enrolaram, e falaram, então tá preso, não pode filmar, não pode filmar. Às vezes eles ainda fizeram as filmagens e levaram. Fizeram, o pessoal do Unigel chegou em cima e falou, não aceito filmar, não aceito tirar foto, e vai, o campo é nosso, não aceita nada. E aí a galera pegou e vazou, não, ainda não vai para outra propriedade, na Terra União agora, e saíram. Mas ainda filmaram, ainda fizeram uma matéria sobre isso, uma resenha lascada. O pessoal quer inibir de todo jeito, né? Não, isso porque é bater em cima de todo jeito. E é um gargalo que nós não podemos perder, pessoal. Vocês alunos que não se formaram agora, que muitos provavelmente atuarão nessa área, porque é uma área
muito promissora, né, que demanda mão de obra e emprega bastante gente no setor, a gente não pode perder. Isso acaba tornando nossa região aqui fica bem complicado. A questão diminuir a renda do produtor, meu amigo, acabou. Acaba emprego, acaba uma série de coisas. Professor, igual você falou, tanto o produtor lá fora, o tanto que é fantástico. Nós vamos supor, se não existisse esses campos de semente aqui, os caras estariam colhendo a semente agora, finalizando e armazenar para ser plantada lá, vamos supor, em outubro, novembro. Então, ela passaria, por exemplo, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 8 meses numa câmara fria, aguardando aí pro chão. Lagoa está colhendo em setembro, outubro, uma boa parte, já até final de setembro, mesmo no Mato Grosso ali, outubro já começa a plantar, acabou o vazio, já começa a plantar. Então, assim, a semente colhe, não passa, mal dá tempo de processar, já vai pro chão de novo. Então, assim, é uma janela bem curta, entendeu? Então, assim, a perda se torna bem quase insignificante, tanto para o produtor como para a sementeira. E a qualidade da semente é melhor e o custo de produção é menor. Né? Menor, bom para todo mundo. O produtor compra uma semente com qualidade melhor e um custo reduzido, porque não ficou armazenado, né, muito tempo em câmara fria. O custo de armazenamento é caríssimo, pessoal. Você vê as câmaras frias onde eles armazenam sementes, eles ficam bobos, que é coisa absurda o tamanho. É absurdo. E outro detalhe, o tal da semente certificada, a semente certificada é diferente das outras sementes salvas. Eu tenho a particularidade, as F2. Precisa de ver. Tem muita gente que plantam, né? Faz esse palpite de pegar uma semente certificada por ser mais cara, igual você comentou mais cedo, pega uma que não seja certificada por um preço mais em conta. Você vê a diferença dela no campo, a genética dela. Entendeu? E, logicamente, os caras têm o risco de fazer o processo e tudo mais. Às vezes é um valor mais caro. Mais caro, eu consigo uma mais barata. Mas lá no final, às vezes, o barato pode se tornar caro, né? Isso é uma das coisas que é até difícil de muitos produtores entenderem, mas os riscos são muito altos para você assumir por uma diferença de preço que muitas vezes não compensa. Entendeu? O risco final é muito maior do que a diferença de preço que você estaria arcando na aquisição de uma semente de qualidade melhor. Né? Com certeza. Com certeza. Bom, pessoal, alguém mais aí, alguma participação? Ou só o Evandro que saiu do além aí? E aí, galera? Professor? Oba! Quem? Marcos. Oba, Marcos. Em relação à questão de qualidade de sementes e tudo mais, teve um caso de um produtor que, pensando em semente de arroz, que ele comprou uma semente de terceiros, né? Não comprou da sementeira. E deu mistura de semente. Ele comprou uma que era resistente era do ano 9005, só que tinha mistura de pampeira. E aí, na hora que ele foi para aplicar o dessecante, lascou a roça todinha. Isso acontece, pessoal. É complicado, né? Esse é um dos fatores. Outro é a diferença, muitas vezes, a diferença de ciclo entre elas. Você não consegue uniformizar o manejo da cultura. Quando uma tá para colher, a outra não tá. Aí, é complicado. Então, muitas vezes, pessoal, é um risco que o produtor corre, que vocês, como técnicos, muitas vezes vão dar orientação e acompanhar e tal, e a palavra de vocês tem peso. É interessante orientar sempre nesse sentido. Tudo é uma questão de custo-benefício. No final das contas, porque eu costumo dizer isso sempre. Mesmo vocês sendo técnicos, o certo é fazer assim, 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 assim. Tem que ser assim. Não necessariamente, nem sempre.
porque tudo passa por uma questão de análise de risco. Tá? Muitas vezes, vocês vão ter que abrir mão do produtor, porque no final das contas, quem paga a conta é ele. Né? É ele que está lá na ponta da cadeia pagando os custos todos. Vocês sabem dos riscos, mas se nessa análise vocês dizem, olha, compensa ou não compensa, entendeu? Vocês têm que ter esse manejo. Mas, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, tá? Não compensa. Então, vocês têm que estar trabalhando com essa questão do risco. Uma vez você conhece a semente, sabe que a semente é de qualidade, ou vocês que produziram, ou o que for, falou, olha, dá para assumir o risco? Dá. Mas sempre fazendo essa análise, né? Do risco. Qual é o risco? O que a gente tem a perder? Compensa? Não compensa? Entendeu? Mas, de antemão, eu falo assim, a grande maioria dança. Porque se acontece o problema, o prejuízo é muito maior, tá? Do que o que você deixou de gastar com a aquisição da semente. A diferença de preço da semente, né, às vezes é irrisória em função do prejuízo que tu pode ter lá no final do cultivo, né? Às vezes nem no final, às vezes você nem chega no final do cultivo, às vezes tu arca com custo até, né, uma boa parte da produção, tá? E tu tens problema. Então, uma série de problemas associados a isso. Uma delas é a mistura varietal, né? O cara que produz sementes, pessoal, o cara que produz sementes, ele tem que ter um critério. O arroz, se nós vamos ver, por exemplo, tem critérios, tem plantas que nós, com quantidade controlada, plantas proibidas dentro da área. Arroz vermelho, se tiver um pé dentro da área, entendeu? Passar um fiscal lá, olhar, ele pode condenar o campo de produção, você pode perder a área. Para garantir que a semente comercializada de arroz não tem arroz preto lá na semente, não tem a mistura. O arroz vermelho tem que ter um percentual muito pequeno, entendeu? Para garantir que quando você leve para o campo esse material, faça semeadura, não esteja levando contaminantes, presença de doenças, uma série de coisas, né? Para tu ter uma certa segurança de que você controlando tudo e rezando para São Pedro colaborar, você tem uma chance de lucratividade lá no final. Então, bom senso na hora de fazer isso junto com o produtor, né? Mas de antemão, assim, como regra geral, geralmente a gente sempre dança, né? A diferença de produtividade, né? Ou seja, o tamanho do prejuízo para a diferença dos custos, às vezes o prejuízo sai muito mais caro lá no final do que adquirir uma semente de uma qualidade melhor. É bem comum isso acontecer, tá? Aqui na nossa região, em outras regiões, o pessoal até da soja no Mato Grosso, né, o estado que mais produz soja no país, o pessoal mais tecnificado, eles também têm problema. O percentual de produtores que usam sementes de alta qualidade é pequeno, né? Como as áreas são muito grandes e a diferença no valor de poucos reais na saca, no final, se somado, dá um valor absurdo, né? Então, acabam optando por sementes de uma qualidade, né, de baixo vigor, médio vigor. Mas acontece, ok? Mais alguém aí? Alguma dúvida? Ó, lembrando que essa aula vai ser colocada lá no Moodle, tá? Todas as aulas, os encontros que nós fizemos, nós colocaremos no Moodle. Vocês têm acesso ao material total lá no Moodle, e eu vou passar mais materiais complementares, videoaulas mais curtas, que são bem interessante que vocês acompanhem esses materiais, tá? As aulas, comentar um pouco como vai ser a disciplina. As aulas serão nesse formato, a priori nós faremos os encontros, pode ser que não seja toda semana, tá? Depende do andamento aqui, mas eu posso estar lançando material no Moodle semanalmente ou quinzenalmente. Tá? Pode acontecer, às vezes, de eu lançar numa semana, não lançar na outra, lançar depois de 15 dias, isso pode variar, tá? Pode ser que eu passe algumas atividades, caso eu passe as atividades, eu peço que façam, todas são super tranquilas, podem ficar sossegados quanto a isso, são bem fáceis, né? Ou pode ser que eu não passe. Quando eu não passo, eu faço a avaliação de vocês por presença. Tá? Quem visualiza o material tem presença, quer dizer que participou da aula, tem uma nota maior. Quem mais participa tem nota maior, quem menos participa tem nota menor. Basta visualizar
as aulas, tá? Aí pode ser, tá, que eu passe as atividades que irão compor a nota, pode ser que eu passe as avaliações, eu não sei ainda. Tá? Isso vai do andamento do curso. Eu não gosto de passar provas para aluno de superior, eu acho que não é necessário isso. Tá? Não é a melhor forma de avaliar vocês, nem... Então, muitas vezes traz até um problema, um bom aluno, a gente... E principalmente por ser nesse modelo EAD, a gente não convive, não vê vocês, não vê o comportamento de vocês, não sabe quase nada sobre vocês, é difícil de avaliar, porque a gente, quando avalia, tem que levar em consideração uma série de outras coisas. Tá? Muitas vezes um aluno bom não vai com nota boa, e muitas vezes um aluno porqueira vai com uma nota muito alta. Né? Então, essa questão de avaliação é meio complicada. Como eu tenho que avaliar, e quando eu não passo essas atividades de avaliação, eu uso as presenças. Tá? Então, é importante que assistam às aulas, vá lá no Moodle, clicou, assistiu, a maioria clica e nem assiste, né? Porque clicou, apareceu como visualizado, já gerou presença, tá? A maioria clica, a gente vê lá no Google, que eu boto no YouTube os vídeos, aí vê lá a estatística de retenção nos vídeos, o vídeo tem 20 minutos, a retenção é de 3 minutos, quer dizer, em média, as pessoas assistem 3 minutos, 17 minutos, ninguém viu, nem sabe do que falou, mas é o que a gente tem que usar. Tá? Então, se passar atividades, façam, e visualizem as aulas no Moodle, tá? É bem tranquilo. E talvez, alguma avaliação, alguma coisa, mas eu não sei ainda. Ok? Estamos entendidos aí? Então, a priori, até semana que vem, eu devo estar postando que essa aula ficou longa, demora pra caramba para baixar, para poder converter, mas essa semana ainda estou postando essa aula lá no Moodle e passando materiais complementares. Vejam os materiais complementares, é importante isso, tá? Vão ter outras videoaulas mais curtas, bem simples, viu essa e viu outra, pá, acabou. Matou o assunto, beleza? Então, encerramos por aqui. Quem cala, consente, não é isso? Beleza, professor. Ótima aula, viu? Então, um abraço para vocês, tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu? Muito obrigado aí, pessoal.